O que você acredita ser verdade pode ser a maior ilusão da sua vida. Já parou para pensar que tudo o que você conhece sobre o mundo, as leis que segue e até mesmo as crenças que formam sua religião, podem ter sido projetados para mantê-lo preso a uma realidade que você nem imagina? Pois é. E se eu te dissesse que existe um sistema oculto tão bem elaborado que manipula cada aspecto da sua vida sem que você perceba? Antes de continuar, não se esqueça de curtir e compartilhar. E se puder, se inscreve para nos ajudar. Porque hoje vamos expor duas leis antigas e poderosas que estão escondidas bem diante dos seus olhos. Leis que governam tudo, desde a sua liberdade pessoal até os sistemas que controlam a política e a economia mundial. E sabe o que é mais intrigante? Entender essas leis pode transformar completamente a maneira como você enxerga o mundo, mudando sua visão da realidade para sempre. Por isso, peço que fique comigo até o final deste vídeo. O que você vai descobrir aqui pode ser a chave para uma transformação radical em sua vida. Mas antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. E lembre-se, compartilhar essas verdades com mais pessoas pode ser o primeiro passo para um despertar coletivo. Agora, segure firme, porque estamos prestes a entrar em um terreno desconfortável e revelador. Você está preparado para encarar a verdade? Vamos começar. Você sabia que existem duas leis ocultas que governam absolutamente tudo neste mundo? Desde os sistemas de governo, passando pela economia global, até os direitos que você acredita serem seus por natureza. Essas leis não são apenas regras arbitrárias, elas são como pilares invisíveis que sustentam toda a estrutura da sociedade. Jordan Maxwell, um pesquisador incansável da verdade, dedicou sua vida a desvendar esses mistérios e revelou que essas duas leis, conhecidas como a lei da terra e a lei do mar, não só definem o mundo que vivemos, mas também moldam o modo como percebemos nossa própria liberdade. A lei da terra é baseada nos costumes e tradições locais, enquanto a lei do mar, ou lei marítima, transcende fronteiras e influencia diretamente o comércio e os sistemas financeiros globais. Mas aqui está o segredo. Essas leis não operam como imaginamos. Quando você entra em um tribunal ou realiza qualquer transação financeira, você está, na verdade, sob o domínio da lei marítima. Esse é um sistema tão antigo quanto a própria civilização, mas com um propósito sinistro: controlar. Entender essas leis é como encontrar a chave que destranca a prisão invisível onde estamos. E sabe o que é ainda mais intrigante? Esses sistemas estão conectados a símbolos e rituais ocultos que manipulam nossas mentes sem que sequer percebamos. Vamos explorar isso mais a fundo. Desde o momento em que você nasceu, os símbolos começaram a moldar sua visão de mundo. Eles não são apenas imagens inocentes ou ferramentas de comunicação, mas verdadeiras armas de manipulação que atuam diretamente no seu subconsciente. Sem perceber, você é bombardeado por símbolos que carregam significados profundos, muitos deles ocultos à primeira vista. É como se cada logotipo de uma empresa, cada ritual religioso ou até mesmo as bandeiras que você vê fossem projetados para controlar não só o que você pensa, mas como você pensa. Pegue como exemplo os logotipos corporativos. Um simples desenho, certo? Mas não é bem assim. Cada curva, cada cor, cada forma foi criada para ativar algo dentro de você. Seja um desejo de consumir ou um sentimento de obediência. O logotipo da Chevron, a concha da Shell. Você acha que são apenas marcas? Na verdade, eles têm raízes em arquétipos ancestrais e símbolos religiosos. Eles falam com as partes mais profundas da sua psique, trazendo à tona respostas emocionais e psicológicas que você não controla. Isso é comunicação ou manipulação?
Mesmo no mundo espiritual, os símbolos podem ter dois propósitos muito claros: elevar sua consciência ou aprisioná-la. O crucifixo, o pentagrama, as mandalas, cada um desses símbolos carrega energias poderosas, mas a questão é: quem os controla? Maxwell apontava que quem entende os significados ocultos por trás desses símbolos detém o verdadeiro poder. Se você não questiona o que está por trás deles, torna-se vulnerável a um sistema que usa essas ferramentas para dirigir seu comportamento sem que você perceba. Agora, aqui está o ponto mais importante. O conhecimento desses símbolos é o primeiro passo para quebrar as correntes que eles criam. Quando você aprende a origem e o propósito dessas imagens, começa a recuperar sua autonomia mental. Agora, imagine um mundo onde símbolos, palavras e até cerimônias foram projetados para te guiar como um rebanho, sem nunca revelar o verdadeiro objetivo por trás disso. Está na hora de olhar mais fundo, porque esses símbolos também estão ligados às leis que regem o mundo. O próximo passo é descobrir como elas se conectam aos sistemas de poder que controlam a sua vida. As leis, o comércio e os símbolos estão tão interligados que formam uma teia invisível, mas incrivelmente poderosa, que governa praticamente todos os aspectos da nossa existência. Pegue a lei marítima como exemplo. Ela não é apenas um conjunto de regras para os mares, mas a espinha dorsal de como o comércio global e até os sistemas legais funcionam. Cada termo, cada conceito está impregnado de simbolismo. Pense no que acontece quando você entra em um tribunal. Você vai à corte, assim como um navio vai ao porto. O juiz, vestido de preto, representa Saturno, o deus do controle e das limitações. Enquanto o banco de onde ele preside se conecta à palavra latina banco, um lembrete sutil de que os tribunais funcionam sob a lógica do comércio e não da justiça, como muitos acreditam. Mas o simbolismo vai ainda mais fundo. A própria linguagem do sistema financeiro é carregada de analogias marítimas. Termos como fluxo de caixa, ativos líquidos e dívida submersa não são meras metáforas, são reflexos diretos das origens do comércio marítimo. Até o seu nascimento é transformado em um evento comercial. Seu certificado de nascimento funciona como um documento que registra você como parte desse sistema de comércio. Tudo isso reforça uma ideia perturbadora. Não somos apenas indivíduos livres vivendo em sociedade, somos participantes em um jogo de controle cuidadosamente elaborado. E para entender como esses sistemas se sustentam, precisamos olhar para algo ainda mais profundo: a religião. Será que ela também é uma peça-chave dessa engrenagem? A religião, para muitos, é um refúgio espiritual, uma conexão com algo maior. Mas e se eu te dissesse que, ao longo da história, ela também foi usada como uma ferramenta de controle? Pense nos rituais, nos dogmas, nos símbolos religiosos que atravessam gerações. Eles têm o poder de elevar a consciência humana, mas, ao mesmo tempo, foram cuidadosamente moldados para reforçar estruturas de poder. Jordan Maxwell, em suas investigações, expôs algo inquietante. As instituições religiosas frequentemente se comportam como corporações, operando com um objetivo claro: influenciar e controlar multidões. Um exemplo poderoso disso é o simbolismo de Saturno, uma figura reverenciada por antigas civilizações como o deus das regras e limitações. Você já notou as roupas negras usadas por sacerdotes, juízes e até graduados em universidades? Isso não é coincidência. Essas roupas são um tributo à autoridade de Saturno, um lembrete sutil de que essas instituições operam sob o arquétipo do controle. Até mesmo a forma como muitos enxergam Deus foi moldada para se alinhar com os sistemas de governança. Religiões organizadas se apropriaram de antigos símbolos e os reinterpretaram não para libertar, mas para consolidar o poder. E as conexões vão além.
Desde as antigas mitologias egípcias, ligadas à estrela Sírius, até os símbolos que vemos em altares modernos, tudo aponta para uma verdade inquietante. A religião, o comércio e a lei não são entidades separadas. Elas formam pilares interligados de um sistema que orienta e manipula o comportamento humano. Quanto mais entendemos essas conexões, mais conseguimos enxergar o que está por trás de tudo. Mas isso não termina aqui. Há um lugar onde essas forças convergem de forma ainda mais clara: os tribunais. O que acontece nesses espaços e como eles operam é um reflexo claro dessas leis ocultas. Entrar em um tribunal é como entrar em um palco onde cada elemento foi projetado para reforçar uma narrativa de poder e controle. Você não é apenas uma pessoa buscando justiça. Sob as leis ocultas que governam esses espaços, você é tratado como uma entidade legal, não como um indivíduo vivo. Cada detalhe ali é carregado de simbolismo. O juiz, vestindo preto de Saturno, senta-se em um banco elevado, aludindo às instituições financeiras que controlam o fluxo de dinheiro. Até o termo "passar na barra", usado para descrever a qualificação de advogados, remonta às barreiras físicas que separavam o domínio do mar da terra, um eco direto da lei marítima que rege essas instituições. Cada detalhe serve a um propósito maior: esconder as verdadeiras regras do jogo e garantir que você aceite estruturas de controle como naturais. Enquanto você reflete sobre isso, lembre-se de que todo esse sistema é sustentado por uma rede ainda maior, uma rede projetada para manter as massas na ignorância. Como romper com essa teia? Jordan Maxwell foi mais do que um pesquisador. Ele foi um verdadeiro despertador de mentes. Durante décadas, ele dedicou sua vida a revelar as engrenagens ocultas que movem o mundo, expondo como símbolos, leis e sistemas estão interligados para manipular a humanidade. Maxwell nos mostrou que nada no mundo opera da forma como aparenta. Cada estrutura que aceitamos como natural, seja o sistema financeiro, as instituições legais ou até mesmo as religiões, é parte de uma narrativa cuidadosamente construída para manter o controle. Sua missão foi desvendar os códigos ocultos que sustentam esse sistema e nos dar as ferramentas para enxergar além da ilusão. Um dos grandes legados de Maxwell foi sua capacidade de decifrar a linguagem simbólica que permeia tudo ao nosso redor. Ele ensinava que símbolos e palavras não são apenas formas de comunicação, mas códigos de um sistema que trabalha nas sombras. Desde logotipos corporativos até rituais religiosos, tudo é meticulosamente planejado para moldar nosso comportamento e limitar nossa percepção da realidade. Ao entender essa linguagem, você pode reivindicar sua autonomia e começar a ver o mundo como ele realmente é. Um teatro de manipulação mascarado como liberdade. Mas o legado de Maxwell vai além de expor as mentiras. Ele nos deixou um chamado para a ação, uma oportunidade de quebrar o ciclo de ignorância que sustenta esse sistema. Maxwell acreditava que a consciência é o primeiro passo para a libertação. Não basta saber que somos manipulados. É preciso questionar, educar-se e, mais importante, compartilhar esse conhecimento. Ele dizia que cada pessoa que desperta se torna uma força de mudança. Por menor que pareça ser, a jornada não é fácil, mas com o conhecimento vem a clareza. E com a clareza, o poder de transformar sua realidade. Agora, a pergunta que Maxwell sempre deixava no ar é a mesma que deixo para você. Você está pronto para abrir os olhos e reivindicar sua liberdade? Se a resposta for sim, então é hora de entender os desafios para romper esse ciclo. Romper com o sistema de controle que governa o mundo não é apenas uma questão de conhecimento, mas de coragem e determinação. O maior desafio está em superar as distrações que nos cercam,
o entretenimento, o consumismo e até mesmo as disputas políticas. Essas são ferramentas criadas para desviar sua atenção do que realmente importa. Enquanto você está distraído, as engrenagens do sistema continuam girando, mantendo você preso a uma realidade cuidadosamente projetada. Maxwell alertava que a primeira barreira para a libertação é redirecionar o foco. Você precisa escapar do barulho incessante do mundo e começar a olhar para dentro, para a sua própria consciência. Mas isso não é fácil. O sistema foi projetado para resistir. Ele cria dúvidas, medos e, acima de tudo, conforto. Sim, o conforto é um dos maiores obstáculos. É mais fácil seguir o fluxo, aceitar o mundo como ele é, do que confrontar verdades desconfortáveis. Mas a liberdade nunca vem sem sacrifícios. Desafiar o status quo, ter disposição para abandonar velhas crenças e questionar tudo o que você já aceitou como verdade, é um ato de rebeldia contra um sistema que depende da sua ignorância para sobreviver. O caminho para a libertação passa pela educação, pela busca incessante de respostas e pela disposição de confrontar até mesmo as partes mais sombrias da sua própria mente. Porém, talvez o maior desafio de todos seja a solidão que acompanha o despertar. Quando você começa a enxergar a realidade por trás da ilusão, muitas vezes se encontra em desacordo com o mundo ao seu redor. Maxwell sabia disso e enfatizava que o despertar não é um caminho que você trilha para agradar os outros, mas para honrar a sua própria verdade. Ainda assim, esse ato solitário cria ondas, inspira outros e planta as sementes de um despertar coletivo. E é nesse ponto que está a verdadeira força. Quando cada indivíduo desperta, o sistema como o conhecemos começa a ruir. Mas como transformar esse despertar individual em uma mudança real e duradoura? O próximo passo é crucial. Vamos explorar isso agora. Me diga, você consegue identificar os símbolos que estão ao seu redor? Já reparou como eles podem influenciar suas decisões sem que você perceba? Deixe aqui nos comentários algum símbolo que você sempre achou curioso ou misterioso. Vamos trocar ideias. E muito obrigado por assistir até o final. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa conhecer essas verdades e ajudar no despertar coletivo. E claro, se ainda não assistiu, clique no próximo vídeo que está na tela agora. Ele vai acelerar sua evolução e levar você para ainda mais perto da liberdade que você tanto busca. Te vejo lá.